Olá, boa noite a todos. Dani, Nayá, Karine, tudo bem com vocês? Coisa boa, Nayá, que você seja sempre bem-vinda e que você esteja sempre presente. Boa noite, Jadson. Que coisa boa. Estamos aqui hoje para falar da nossa querida Nanã. Deixa eu ver se o pessoal chega mais um pouquinho para a gente começar. Falar dessa orixá maravilhosa, muito respeitada por todos. A orixá da criação, da transmutação. Boa noite, Vera. E Cláudio, seja bem-vindo também. Todos vocês. Ai, chegou primeiro que Vânia. Ai, ai. E aí, o que vocês já sabem sobre Nanã? Me contem aí como é que chega essa energia dessa orixá maravilhosa, mas temida por muitos, não é? De uma forma muito interessante, porque assim como o Mulu, ela representa, né, o portal que separa a vida da morte. Não participei da live à tarde. Que live, Vera? Não me, se eu marquei alguma, juro para você que minha cabeça apagou. Depois eu vejo. Live à tarde. Não, juro que eu não me lembro se eu me comprometi de alguma. Deixa eu tirar aqui. Coloquei a música. A música de Nanã, mas já entrou aqui na velha propaganda do YouTube. Bom, bora começar, né? Bora começar a falar de Nanã. Já falei um pouquinho que ela é uma orixá muito poderosa, respeitada, mas muito temida, porque ela é responsável por cuidar do portal que separa a vida e a morte, né? Muita gente chama Nanã, e é isso que causa esse medo, né, dela, de orixá da morte. Inclusive tem um costume, né, nas casas de santo, que não se permite que os filhos de Nanã varram a casa, né, por conta desse temor também, né. Juro que eu esqueci. Depois eu vejo. Ô Vera, apagou a memória. Depois eu vejo. Então, Inanã é considerada uma das orixás mais velhas que existem. E ela vivenciou toda a criação do universo e participou, de acordo com as lendas, né, da criação do ser humano. Então, a gente vai contar uma lenda aí que vai falar sobre essa criação do ser humano e da participação de Nanã, né? Nanã tem por conta de tudo isso, ela tem uma experiência que as pessoas a consideram como mãe ou como avó. Seja bem-vinda, Joelma. Como a mãe de todos os orixás, e aí a gente vai explicar isso depois, né? Porque não existe uma... Tem uma questão com Iemanjá, porque a gente vai ver que são nações diferentes, né? É um ser de grande respeito e conhecimento, e entre suas principais funções está a limpeza da mente dos espíritos que desencarnam. Então, naquele momento do desencarne,
É como se nós retornássemos para o útero de Nanã, e para isso nós esquecemos, né, por alguns momentos, tudo o que se viveu, né? E quando a morte chega, Nanã traz, desculpa, eu fiz uma confusão aqui, né? Então, após a morte, os espíritos recebem o trabalho espiritual de Nanã para que se livrem de todo o sofrimento que passaram em sua vida. Bom, é claro que eu estou lendo isso aqui do ponto de vista da Umbanda, do ponto de vista do Candomblé. Se a gente fosse fazer essa análise do ponto de vista espiritualista ou do kardecismo, a leitura que se faz, não é completamente diferente, tá certo? Então, ela é considerada pelas comunidades da Umbanda e do Candomblé como uma figura austera, justiceira e absolutamente incapaz de uma brincadeira ou de alguma forma de explosão. É aquela mulher centrada, mulher velha, né? Centrada, que já teve muitas experiências ao longo da vida. É como se ela tivesse... Como ser humano, a gente não pode dizer muito isso, mas como orixá, talvez eu me arvore a dizer. Então, como se ela já detivesse todo o conhecimento, né? E isso faz com que ela viva em perfeito equilíbrio. Embora seja uma orixá considerada muito séria, né? Alguns acham, inclusive, que ela é muito carrancuda, mas, de verdade, ela é uma figura muito amorosa, né? Ela é vista, quando você consegue conhecer um pouco mais de Nanã, ela é de uma doçura, da doçura daquela avó que nós sonhamos ter, daquela avó que está no imaginário de todos nós, a avó que dá colo, a avó que acalenta, a avó que faz vontades, né? A avó que tem sempre uma história para contar. Então existe uma divisão aí, né? Existe um estereótipo, não, um paradoxo, né? Do mesmo modo como ela é vista como uma figura austera, né? Ela também é vista como essa amorosidade, né? De uma grande avó. Bem-vinda, Laisa, Maria Alice. Feliz demais por vocês estarem aqui. Um dos campos de atuação de Nanã é a memória. E aí, cadê? Vera, me perdoe, porque eu acho que a minha falhou. Né? É a memória dos seres. Nanã é o símbolo da memória de tudo que já foi criado. E aí a gente vai para um paralelo aí, né? Se Oxóssi, ele aguça o raciocínio, a gente falou de Oxóssi na semana passada. Nanã adormece os conhecimentos do espírito para que eles não interfiram no seu processo de reencarnação, né? Bem-vinda, Tati, Luciano, que Luísa. Em outra linha da vida, ela é encontrada também na menopausa. Nanã também é considerada protetora dos idosos, né, dos velhos, assim como aquela santa que ela sincretiza, que é Nossa Senhora de Santana, né, que a gente vai falar um pouquinho aí também mais para frente sobre ela. Então, ela é a protetora dessas mulheres idosas, dos idosos de um modo geral. Quando a gente fala de mulheres, porque as mulheres aparecem mais, né? Mas dos idosos de um modo geral. Então, Nanã está, como assim, ela cuidando das mulheres já no seu período de menopausa, que embora não sejam idosas ainda, né? Mas estão entrando numa fase, se preparando. E aí a gente vê também um contraponto com Oxum. Enquanto Oxum estimula a sexualidade feminina, enquanto Oxum traz aquela malemolência, né? aquela sensualidade
Iemanjá estimula a maternidade, e Nanã, ela adormece tudo isso para que a mulher comece a se preparar para entrar na sua fase, na sua caminhada de menopausa, onde a sexualidade não precisa diminuir naturalmente, né? E falando isso fica parecendo que a gente, que é isso, né? Mas assim, a maternidade já não vai fazer mais parte, pelo menos da maioria de todos nós, como um desejo, né? Hoje nós já realizamos esse desejo antes da menopausa, ou não realizamos, né? Ou simplesmente não tivemos esse desejo, porque hoje cada vez mais mulheres não querem ser mães, né? Isso, Luísa, você é perfeita. Então ela cuida da maturidade já caminhando para o envelhecimento, né? Então essa grande orixá, mãe, avó, como eu disse, é protetora dos idosos, padroeira da família, e ela também tem um domínio sobre as enchentes, das chuvas, né? A chuva caída no chão, e todo o lodo produzido por essas águas. Então, esse é o território de Nanã, né? Ela também é a rainha da lama, pois é através dessa lama desse barro, né? Que foi gerado é como se fosse uma argila, né? A gente usa argila para o embelezamento, para cura, existem tantas curas com argila. Nanã é a rainha de tudo isso, é a responsável por tudo isso, né? E aí, como eu disse logo no iniciozinho, sensualidade de Oxum, maternidade de Iemanjá e sabedoria de Nanã. Perfeito, Tati. Olha, Tati, Tiana estivesse aqui ia dizer, né, Tati resumão. Perfeito, perfeito. Você fez uma linha do tempo assim maravilhosa, é isso mesmo. Oxum desencadeia a nossa sensualidade, né? Iemanjá o nosso desejo de ser mãe. E Nanã traz para a gente a sabedoria, ela congrega a sabedoria de todo esse percurso, né? Com todas as experiências que nós tivemos. Bom, tem algumas pessoas que estão entrando, que eu não sei o nome, mas sejam todos muito bem-vindos. Pois é, isso é errado, porque assim, eu aprendi que quando você quer homenagear um orixá, você veste branco. Mas eu quero homenagear o orixá e aí eu trago a cor dele. Sempre que possível, eu trago a cor, no caso dela, como uma forma de homenagem, né? E eu preciso usar rosa, porque rosa é a cor que falta no meu nome. Rosa é uma cor que me faz falta. Então, de vez em quando, eu tenho que colocar alguma coisa rosa. E hoje eu disse, hoje é o dia perfeito, 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 né? Para tudo isso. Bom, e aí eu vou contar a primeira lenda, né? A lenda que Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Ou seja, ela participou da criação de todos nós, né? Então, dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer um homem de ar como ele, né? Porque os orixás são ventos, né? Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, né? De madeira, mas a criatura ficou muito dura. De pedra foi ainda pior, né? Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou o azeite, a água, o vinho de palma, nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lado com seu ibiri, que é um instrumento, né, de Nanã, que é feito com galho, com aquela nervura da palma do dendê, seu cetro e arma. O ibiri é o cetro de Nanã e é a arma de Nanã, né? E de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama ao Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde ela morava, a lama sob a água que é Nanã, né? Oxalá criou o homem e o modelou no barro, com o sopro de Olorum ele caminhou. Com a ajuda dos orixás povoou a terra.
Mas tem um dia que o homem morre e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã, né? Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo que é seu. Então essa é a lenda da criação da humanidade, né? Do pó, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Então isso tem muito a ver com essa frase bíblica, né? Para aqueles que são bons leitores da Bíblia. Então Nanã explica isso aí para a gente através dessa lenda. E essa lenda foi tirada do livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Seja bem-vinda, Clélia, querida. Bom, e aí, desse modo, todos nós somos filhos de Nanã, né? Já que foi através do barro dela que nos constituímos, mas aqui na Terra, os filhos de Nanã são as pessoas que são regidas por essa orixá, né? Então, os filhos de Nanã são muito interessantes, porque assim, eles levam em conta, mesmo jovens, eles têm o jeito de uma pessoa mais velha, né? Então eles trazem, ou seja, através da sua experiência, da sua forma de falar, da sua exigência, porque são pessoas extremamente exigentes consigo e com os outros, né? São pessoas que muito preocupadas com o detalhe, então são aquelas pessoas que gostam de olhar tudo em seus mínimos detalhes, né? É uma mãe maravilhosa, mas é uma mãe muito exigente, né? Alguns dizem que eles são ranzinzas. Por que ranzinza? Porque é tudo muito certinho, tudo muito no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, né? E alguns, né, têm o hábito de censurar os outros, né? Então, assim, se a gente fecha o olho, a gente vê aí uma grande avó, né? Porque, na verdade, a avó é maravilhosa, é carinhosa, coloca no colo, mas ela também tem o tempo de vida dela, né? E ela vive de acordo com esse tempo de vida. Então, efetivamente, é assim que os filhos de Nanã são, né? Dizem que eles não têm muito senso de humor, até porque, assim, eles não têm senso de humor, vírgula, porque assim, eles são pessoas que eles precisam conhecer quem está perto deles para se sentir seguros e a partir daí você vê florescer uma outra pessoa. Os filhos de Nanã dificilmente vão abrir os braços e as portas de sua casa para você no momento que te conhece. Não espere isso de um filho de Nanã. O filho de Nanã precisa ter segurança de que você é uma boa pessoa, de que você é confiável. Aí sim, aí você vai ganhar um amigo para sempre, para sempre. Aquele amigo de dar colo, aquele amigo de você chorar no ombro, amigo de segurar na sua mão na hora que você precisar, né? Então, na verdade, mas eles são pessoas desconfiadas, eles são pessoas que você precisa mostrar para eles que você é boa gente, é boa gente. Aí sim, aí você tem um grande amigo. Eu tenho amigas maravilhosas, filhas de Nanã, que né? Ela acabou de se posicionar aí, verdade absoluta. Que são pessoas, Ave Maria, que depois que você conquista a amizade, que você consegue se aproximar, você vê que muita coisa não é bem assim, né? Então, assim, eles têm são pessoas consideradas lentas no seu modo de fazer as coisas, mas não é lento de dificuldade de fazer. Eles são lentos porque eles são detalhistas, né? E outra coisa, sabe uma pessoa assim mais velha que acha que tem tempo para tudo? Então, é mais ou menos isso. Eles não têm o tempo não é alguma coisa que os incomode muito no sentido de eles querem fazer bem feito e para isso não importa o tempo. É o tempo de sair
perfeito. Essa é a palavra, né? Bem-vinda, Celis. Que alegria te ver aqui. Então, essas pessoas são pessoas que têm um estilo mais conservador. Alguns acham que eles são excêntricos, mas, na verdade, eles são convencionais. Eles são pessoas que têm um padrão de vida, eles gostam de viver de uma forma mais convencional, de acordo com as convenções mesmo. Eles não são aquelas pessoas de quebrar padrões, de ir de encontro aos padrões, não. São bons ouvintes, principalmente na fase de observação, eles são bons ouvintes para saber se você é uma pessoa que se pode confiar, e são excelentes ouvintes quando você se torna amigos, né? Amiga deles, amigo deles, porque assim, os filhos de Nanã, assim como sua mãe, né? Eles têm uma grande capacidade de filtrar os problemas. Então é aquela pessoa que você chega fazendo uma tempestade com um copo d'água, aí ela te diz assim, ela escuta tudo que você tem para dizer, e ela diz para você assim: mas seu problema é isso aqui. Então, é esse o ponto que você precisa enxergar. É esse o ponto que você precisa resolver, né? Por quê? Porque elas conseguem filtrar, elas têm essa visão. Elas enxergam o todo, mas elas têm um poder de síntese para compreender o que realmente é importante, o que realmente precisa ser visto, precisa ser cuidado, né? Eles passam a impressão de serem umas pessoas muito calmas, né? De serem calmas, de não mexerem assim na delas, não incomoda ninguém, mas não pise nos pés dessa pessoa. Não faça, não permita que ela se sinta traída, que ela se sinta enganada. Aí acabou. Aí você vai conhecer uma versão que você nunca imaginou que conheceria na vida, né? Essas pessoas, elas defendem, assim como Nanã, a sua família com unhas e dentes. Mas elas têm uma tendência a querer controlar a vida de todos os membros da família. Por quê? Claro que isso não é 100%, né, gente? Unanimidade, que nada. Unanimidade não existe. Mas, assim, são pessoas muito controladoras, até por conta delas terem como é que eu posso dizer? Essa experiência, ou esse arquétipo da experiência. Então, elas, em alguns casos, têm a perspectiva de já saber o que vai acontecer, né? Então, isso aí gera essa questão do controle. Eles têm ambição, eles são ambiciosos, são enérgicos, são dominadores, mas também são generosos, justos e muito dignos da realeza de Nanã. Nanã não perdoa a mentira, Nanã não perdoa que os seus filhos enganem o outro, assim como ela não permite que os outros os enganem, né? Então, existe uma retidão no comportamento, isso é o desejado, né? É óbvio que a gente tem, isso é o padrão, é o tipo, né? É o modelo, mas nem sempre é assim, porque ser humano é ser humano, né? Nem sempre o orixá consegue dar conta de fazer o seu filho ser exatamente o que ele gostaria que fosse. Se a gente vê aí, a maior parte das pessoas que estão envolvidas com falcatruas, com uma série de coisas, muitos deles são filhos de Xangô, que é o orixá da justiça. Então, assim, não existe unanimidade, tá bom? Não existe unanimidade mesmo. Bom, e aí, já que eu falei dos filhos de Nanã, eu vou falar um pouquinho da maternidade de Nanã, da maternidade no sentido... como é que eu posso dizer, gente?
lendário, né? É uma lenda da maternidade de Nanã. Então, assim, Nanã era a rainha de um povo e que tinha o poder sobre os mortos. Para roubar esse poder, Oxalá casou com ela, né? Mas não dava muita bola para ela, não, porque, na verdade, será que eu sou de Nanã? Eu não tenho competência para dizer isso, mas algumas características, minha querida Celis, com certeza. Vamos falar mais sobre isso. Então, assim, nessa lenda, Oxalá casou com ela. Eu fui brincar com Celis e me desconcentrei aqui, né? Nessa lenda, Oxalá casou com ela não por amor, mas porque tinha interesse em descobrir os seus segredos, né? Descobrir o seu saber. Então ele não dava muita bola para ela, ele não era muito apaixonado por ela, não. Então, Nanã achou, como muitas mulheres, que ter um filho com ele faria ele mudar, né? E aí ela fez um feitiço para ter um filho. Tudo aconteceu como ela queria, né? Mas por causa do feitiço, o filho, que é Omulu, para quem assistiu a Lenda de Omulu, conhece essa história um pouquinho mais, nasceu todo deformado. Ele nasceu com uma doença, né, de pele, tipo uma catapora ou alguma coisa bem mais grave, né, que fez com que ele tivesse uma aparência física horrível, horrível, né? E ela ficou horrorizada e entrou em desespero quando viu aquela criança e jogou Omulu no mar para que ele morresse, diante de tanta culpa que ela sentiu e tanto pavor que ela sentiu, né? Bom, a gente viu na lenda de Omulu que Iemanjá o encontrou, ele estava todo além da doença, ele foi todo mordido pelos caranguejos, né? Tanto que o caranguejo é a Quisila de Omulu. Iemanjá o encontrou, cuidou dele e o criou como filho. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre Omulu, tem a lenda de Omulu, que cada uma mais linda que a outra, é um orixá apaixonante, né? Que eu sou apaixonada por ele, naturalmente, né? E aí aconteceu tudo isso. Bom, voltando para Nanã, o que aconteceu? Ela foi castigada por ela ter jogado o filho no mar, né? Como castigo por essa crueldade, Nanã engravidou de novo. Orumilá disse que o filho dela, dessa vez, seria lindo, mas que se afastaria dela para correr mundo. Assim nasceu Oxumaré, que nós vamos falar sobre ele na próxima semana, né? Que durante 6 meses do ano vive no céu como um arco-íris e nos outros 6 meses é uma cobra que se arrasta pelo chão. Vou falar mais sobre ele na próxima semana. E aí Nanã teve mais um filho, que também é Ossan, que também a abandonou, foi viver nas matas, né? Ossan é o responsável pelas ervas, é ele que tem o saber das folhas, né? Então também não ficou com ela. São orixás belíssimos, mas que nenhum filho ficou com ela. Essa é uma lenda, né? E aí tem a história, né? A gente às vezes fala assim, poxa, mas na outra live você falou que Iemanjá é mãe de todos os orixás, né? A mãe de todas as mães. E aqui você já apareceu Nanã sendo mãe, né, de Omulu, sendo mãe de Ossan, sendo mãe de Oxumaré. E como é isso, né? Bom, isso. E aí também tem a história de que ela jogou Omulu no mar e quem cuidou dele? Iemanjá. Vamos entender um pouquinho de história agora. Vamos falar um pouquinho de história, né? Nanã, o continente africano, a gente pensa em África, a gente pensa em um país, né? A África é um continente.
Então, o Nanã é um orixá de origem daomeana, que é Daomé, que é da República, atual República do Benin. Foi incorporada pela mitologia iorubá quando o povo conquistou o povo de Daomé. Então, antes da escravidão, antes dessa coisa toda, já haviam lutas entre os povos africanos, né? Cada qual nas suas nações. Eu vou falar uma coisinha pequena sobre isso, Nani, mais na frente. Não tem. Existe Nani perguntou assim: existe uma classificação de importância dos orixás, tipo, os mais falados são os mais importantes? Não. Na verdade, a gente tem aqui no Brasil, que veio aqui no Brasil, que são conhecidos aqui no Brasil, a gente tem acho que entre 12 e 16 orixás. Mas tem muito mais. Quando você estuda a mitologia africana, você vai ver que existem orixás que não vieram, não foram trazidos para o Brasil. Alguns até vieram, mas pela dificuldade de feitura, pelas características do próprio orixá. Um dos filhos de Nanã, que é Iroko, que é o mesmo orixá Tempo, aqui no Brasil ninguém faz esse orixá. Ele é cultuado, é aquela árvore, lembra que fica na frente dos terreiros que amarra aquele laço branco? Ali é uma representação de tempo. Então, isso não é uma questão de importância, mas os orixás que são mais conhecidos ou são mais cultuados, e tem os populares, né? Por exemplo, quando a gente pensa, Ogum é muito popular, Oxalá é muito conhecido porque é considerado o orixá mais velho, existe todo um sincretismo que é feito com ele, né? Iemanjá, então assim, mas todos os orixás, eles não têm essa, pelo menos do meu ponto de vista, essa linha de é o mais importante, né? Todos são importantes. Eu acho que foi na lenda de Oxum, foi na primeira lenda de Oxum que eu contei, que tinha essa história que os orixás homens se achavam, eles que dominavam, até pela sociedade patriarcal mesmo que a gente vive, né? E aí Oxum disse para ele, tá bom, vocês não querem mandar em tudo? Tá certo. E aí Oxum secou, né? Porque Oxum e Iemanjá tem essa história da fecundidade, né? Tanto das terras, quanto dos rios, dos mares. E aí as mulheres pararam de engravidar, as terras pararam de brotar, as águas secaram, né? E aí não se fez mais nada. Então, se a gente for pensar desse ponto de vista, Oxum é muito importante, né? É muito importante, sim. Mas eu não posso te dizer assim, tal orixá é mais importante, tal orixá é menos importante. Todos têm a sua missão, todos têm o seu papel, né? E nós, mortais, a gente se apega a cada um deles. Então, tudo que eu peço para o Mulu, né? Eu peço para o Oxum, mas tá apertando o negócio, se o bicho tá pegando, é o Oxalá, que é o mais velho, que tem mais sabedoria. Então, mas assim, isso vai muito das nossas escolhas, do nosso coração, daqueles que foram destinados para ser pais e mães da gente, né? Às vezes você tem até mais apego a um orixá que não te rege, não rege a sua cabeça, como se diz, né? E você se apaixona por ele, mesmo ele sem ser, assim, oficialmente seu pai, sua mãe. E não tem essa história, não. Você pode trabalhar, você pode se apegar a todos eles, né? Isso eu acho que é mais do coração do que da razão. A importância que a gente dá para os orixás, né? É bem por aí. Ok? Que massa! Então, assim, voltando aqui, e por favor, se tiver pergunta, eu todo dia digo que eu vou deixar um tempinho no final da live para responder pergunta, mas eu acho que quando a pergunta chega a gente tem que falar logo, né? É mais legal. Eu acho mais gostoso assim. E eu acho massa porque a gente fica aqui, tem horas mesmo vendo a foto de vocês, mas quando vocês não falam nada, aí eu digo, ai meu Deus, será que o povo ainda tá aí? Às vezes quando eu olho para aquele númerozinho ali, tem gente aí.
Tem alguém aí? Tem! Vânia, Andréia, Luzinete, sejam todos bem-vindos. Importante é que chegou. Cláudio chegou primeiro que você. Importante é que vocês estão aqui. Sim, então bora voltar aqui para o continente africano, né? Vamos lá para histórias. Agora senta que lá vem história mesmo. Então, assim, já havia lutas internas no próprio continente africano, né? Então, o povo Nagô conquistou o povo de Daomé, e quando um povo conquista o outro, o que acontece? Subjuga esse povo, né? As suas tradições, a sua origem. A gente vê que o Brasil mesmo, quando a gente foi colonizado por Portugal, eles impuseram a religião católica para nós, né? A língua, o idioma. Por quê? Porque tudo isso são formas de se dominar um povo, né? Se o povo tem uma língua própria que os colonizadores não compreendem, o poder está minado, porque você vai trocar informações, vai falar coisas que eles não vão compreender. Então, tem tudo isso, né? Então, no continente africano não foi bem assim. E aí, o que aconteceu, né? Oxalá é um mito iorubá onagô, e ele continua sendo o pai de todos os orixás. Iemanjá é um mito iorubá e mãe de seus filhos, né? E Nanã é um mito jeje. Então, assim, em tese, Iemanjá e Nanã, elas entrariam em conflito, porque para o povo jeje, Nanã é a mãe de todos os orixás. Para o povo Nagô, Iemanjá e o Iorubá, Iemanjá seria a mãe de todos os orixás. Então, o que se fez? Se acomodou na história, né? Nanã passou a ser a mãe por ser a mais velha, por ser a geradora de vida, né? E Iemanjá passou a ser a mãe também de todos os orixás por conta dos oceanos, da vida e tudo isso. Então, quando Nanã abandona Omulu no mar, no território de Iemanjá, né? E Iemanjá cria, é como se houvesse uma acomodação entre esses dois mitos. A maternidade de uma, embora para Nanã fique parecendo que é a mãe que abandona, que é a mãe que larga, né? Que é a mãe que não acolhe, mas que não é bem assim, né? E Iemanjá é a mãe que abre o seu ventre, abre o seu seio, né? Para alimentar a todos. Então, isso também é uma acomodação histórica, de modo que não houvesse essa contradição entre os mitos, né? Entre os orixás, né? Fato é que a paternidade de Oxalá não é questionada. Oxalá é pai de todos. Então, assim, na hora do perrengue, pisou na bola aí com o seu orixá, ajoelha no chão e pede maleme, ou seja, pede ajuda, pede perdão, pede auxílio para Oxalá, que ele vai te ajudar, né? Então, quando um filho de Omulu, quando um filho de Nanã faz besteira, só quem ajuda, só quem pode socorrer é Oxalá. Porque é como se ele tivesse... Não que ele seja o mais importante, mas ele é o mais velho. E ele sendo mais velho, os outros orixás escutam, né? Então, se vocês observarem, todas as lendas, Oxalá está presente. Todas as lendas têm uma historinha lá com Oxalá. Ou boa ou ruim, que Oxalá também apronta as suas. E Oxalá... Eu vou contar uma lenda mais na frente que vai falar sobre isso. Oxalá é o último que come, Oxalá é o último que dança, Oxalá é o último que se canta. Então tem essa tradição também, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Enquanto Exu abre, Oxalá fecha, né? Então tem tudo isso aqui. Primeiro se canta para os orixás masculinos, isso é uma questão de sociedade. Depois se canta para as iabás, né? Então tem toda uma hierarquização com esses orixás que a gente vai vendo, vai estudando, vai aprendendo, mas efetivamente isso não representa importância no sentido de Oxalá é o mais importante, Nanã é menos importante e por aí afora, né? Então é bem por aí. Tranquilo?
Então, os mitos daomeanos eram os mais antigos que os nagôs, mas como eles foram dominados, né? Eles vinham os daomeanos, que é de onde surgiu o Nanã, eles vinham de uma cultura ancestral anterior à descoberta do fogo. Inclusive, hoje eu estava estudando um pouco sobre Nanã, colocando assim que Nanã e Omulu e Oxalá, eles são orixás que eles têm histórias desde o tempo das cavernas, desde o tempo que os homens, nós não éramos ainda homo sapiens, né? Então, assim, são histórias muito antigas. Então, existem lendas que segundo alguns historiadores, já datam desse tempo. Mas os nagôs dominaram esse povo e o subjugaram, né? E o subjugaram. Então, na verdade, é essa a questão. Então, se acertou essa cronologia, colocando Nanã e o nascimento dos seus filhos anteriores ao encontro de Oxalá e Iemanjá, que inclusive Nanã foi esposa de Oxalá, e Iemanjá também foi esposa de Oxalá. Então, a primeira esposa de Oxalá é Nanã, e com ele teve os filhos Iroko, ou Tempo, né? Que são orixás que pouco se fala, pouco se discuta. Eu sou assim apaixonada por Tempo, vou falar sobre ele. Omulu, que eu já falei, Oxumaré, e existem algumas lendas que falam que Obá também é filha de Nanã. Outras dizem que Obá é filha de Iemanjá, mas Obá, como ela, por sua questão, ela se aproximou muito de Nanã, tanto que ela também trabalha com a lama, com a argila, né? com o que está, com o lodo. Então tem essa característica aí. Então, Nanã é considerado o princípio, o meio, o fim, o nascimento, a vida e a morte. Essa história que eu estou contando aqui, esses mitos, dos mitos daomeanos, isso aí eu encontrei no material da Sociedade Espiritualista Mata Virgem. E eu achei muito interessante porque, assim, alguns livros simplesmente não explicam isso, não explicam essa característica, né? Do nascimento dos filhos de Nanã, dessa questão da antiguidade, né? Dessa oposição entre Iemanjá e Nanã. Então, eu achei bem legal trazer aqui para vocês. Mas quem é Nanã, né? Além de tudo isso que a gente já falou, Nanã, ela tem vários nomes. Eu não estou nem entrando na questão aqui das qualidades, porque eu não vou falar sobre as qualidades dos orixás, mas ela tem vários nomes. Então, é Nanã Bulucu, né? É Nanã Buruquê, Nanã Burucu, Nanã Buru, Nanã Boroucou, Nanã Borodô, Anamburucu, Nanamburucum, escrito tudo junto, mas o nome mais conhecido é Nanamburuquê, é o mais utilizado, né? É Nanamburuquê ou simplesmente Nanã. Então, é um orixá com muitos nomes. Nanã sincretiza com Nossa Senhora de Santana, e aí eu vou falar um pouquinho sobre Nossa Senhora de Santana, que é a avó de Jesus, e vocês vão ver eu fico impressionada com o conhecimento que esses escravos tinham, com esse conhecimento que eles se apropriaram da Igreja Católica para poder fazer esse sincretismo com os seus orixás, né? A saudação de Nanã é Saluba Nanã, que significa Salve a Senhora das Águas Pantaneiras. É a divindade dos grandes rios, né? A festa de Nanã, o dia comemorado de Nanã, é dia 26 de julho, que também é o dia de Nossa Senhora de Santana, que também é o dia dos avós, né? Que foi instituído o dia dos avós. O culto de Nanã é terça-feira, embora eu tenha achado também alguns escritos como sábado, por conta de sábado ser o dia de da maioria das Iabás, né?
Oxum, Iemanjá, e outras tantas, mas o dia mais comum é terça-feira. Os símbolos dela é o ibiri. O ibiri, ele é tirado daquela nervura da palmeira do dendê, né? E aí ele tanto funciona como um símbolo, como uma representação de Nanã, mas ele também representa uma arma. É com esse ibiri que Nanã se defende, né? É com esse ibiri que ela trabalha para espantar aquilo que ela não quer perto dela, né? As cores de Nanã é o anil, aquele azul bem escuro mesmo, anil, roxo, branco. Algumas qualidades de Nanã usam também branco, quando se aproxima mais de Oxalá, elas usam branco, ou então usam rosa, um tom rosa claro, ou lilás, um lilás assim quase rosa, né? O número de Nanã é o 13, e eu achei muito interessante. De novo, tem 13 pessoas aqui assistindo a live. Eu achei incrível isso. E aí vai. A bebida são as águas dos rios. Água da chuva, muitas vezes ela é coletada para se colocar nos assentamentos de Nanã. Água de coco e também água mineral. A comida dela é o efó, que é feito com folhas, né? Efó é tipo, aqui na Bahia a gente fala de... Ai, meu Deus, aquela que faz caruru sem ser quiabo, esqueci o nome agora, daquela mesma folha. Feijão com coco, feijão doce, né, dado a Nanã, feijão branco, pirão com batata roxa, e algumas linhas também falam de sarapatel, né, mas o que é mais comum é esse pirão de batata doce e o arroz doce. E o feijão doce também com coco é a comida mais ofertada para ela. As flores são as hortênsias e flores de cor roxo, ou então vermelho bem escuro, aquele vermelho já quase roxo, né? Os animais dela são a rã, a cegonha, a garça real, e em alguns lugares aparecem a borboleta. E me chamou a atenção a borboleta. Primeiro que eu sou apaixonada por borboleta, né? O dia que eu recebo qualquer coisa com borboleta, na minha cabeça eu já defini isso, que eu vou ter uma notícia boa aquele dia. Então me mandem borboletas que eu vou ficar feliz. De vez em quando eu tenho essas ondas. Essa semana foi Margarida. Depois eu vou até conversar com a dona Andréia Nunes, que disse que tem uma história para ela me contar. E eu amo história, né? E borboleta, porque as borboletas, elas são o símbolo da transmutação, o símbolo da metamorfose. E Nanã é a orixá da metamorfose, é o símbolo da transformação também, né? As quisilas de Nanã é o ferro, e eu já vou contar para vocês por que me deu fome. Os instrumentos de metal e multidões. Isso a orixá não gosta de muita gente ao redor dela, e os filhos dela também não gostam de muita gente ao seu redor. Eles querem ficar no cantinho deles, na boa, né? O domínio dessa orixá o domínio é a orixá mais antiga do mundo, é a senhora dos mistérios, da morte, da reencarnação, da memória, protetora dos idosos e dos doentes. Esse é o domínio de Nanã, né? E aí Nanã, o número dela é 13, né? E aí, agora eu vou fazer também aquela história da síntese do número. Eu vou falar do arcano 13, que nada é por acaso, né? O arcano 13 é o arcano da morte, que é uma carta que quando a gente está jogando, o povo morre de medo achando que vai morrer, porque a morte é a única coisa certa da vida, mas todos nós, presente também, né? A gente morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Então, assim, o arcano 13 é uma carta positiva. Ela não simboliza a morte física, mas simboliza a morte do que não serve mais, né? É aquela limpeza da casa que você precisa fazer, que você tem um monte de coisa guardada, que você tem 10 anos que está lá e você nem lembra mais. São as relações que já acabaram, mas que você não tem coragem de terminar, né? São os
Os vícios, e vício não é só em maconha, em bebida, em cigarro, não. São os vícios que a gente tem ao longo da vida, né? As crenças limitantes, as crenças que nos podam de crescer, de seguir adiante. Tudo isso é o que representa essa transmutação do arcano 13, né? Significa o fim de um ciclo, ou seja, mas todo ciclo finaliza para que um novo comece, né? A gente às vezes teima em manter um ciclo que já acabou, mas com medo do novo, e aí essa carta da morte vem nos lembrar isso. E Nanã vem nos lembrar isso, né? Ela rege a maturidade. Então, assim, você já não é mais aquela jovem, né? Já não tem mais aquele corpo de 20 anos, mas você é uma mulher, é bonita, é interessante, né? Então, assim, mudou, mas não quer dizer que seja ruim, que tenha acabado, né? Ela atua decantando os seres emocionados e preparando-os para uma nova vida, ou seja, você sair desse mundo das ilusões e encarar a vida como verdadeiramente ela é, né? Então, o arcano 13 simboliza mudança e também transformação. E na numerologia, a gente só conta até 9, então a gente tem que fazer a síntese do 4. Eu até já falei de alguns orixás de número 4, mas eu achei assim muito legal que Nanã é plenamente 4, falando de numerologia, né? Porque assim, é a manifestação do lado racional, ela estabelece um limite, ela enxerga a vida de uma forma, com uma certa dureza, mas no sentido de realidade, né? Simboliza segurança, estabilidade, ela premia os esforços. Para que você construa, é preciso que você se valha da força e do poder, né? Desenvolve o 4 representa a autodisciplina. Então, assim, é a defesa das tradições, do não conformismo, mas também de um certo conformismo. Tudo isso tem a ver com 4, e todas essas características são muito presentes em Nanã, né? A missão daqueles que têm o número 4, que são regidos pelo número 4, é não se deixar oprimir pelo trabalho e pelas responsabilidades, é entender que a vida é muito mais que isso, né? Então, seria o caso da gente repensar aí um pouco, né? O detalhismo, a austeridade, o conformismo, ou seja, o conformismo no sentido de tudo tem que ser conforme com, né? O conformismo nesse sentido. E são assim, tanto a numerologia com o 4 quanto o arcano 13 são excelentes arquétipos, né? São excelentes símbolos para representar Nanã. E eu achei bem, bem, bem massa. E aí, agora, eu vou contar mais uma lenda, que é a lenda que Oxalá enganou Nanã para adquirir seus conhecimentos. A gente já falou sobre isso lá, né? A história de que ela fez um feitiço para gerar um Mulu, aquela coisa toda. E aqui a gente vai ver que as lendas vão sendo ampliadas, né? Vão sendo... Oxalá era marido de Nanã, senhora do portal da vida e da morte. E por determinação dela, somente os seres femininos tinham acesso ao portal, não permitindo a aproximação de seres masculinos em hipótese alguma. Determinação que servia também para Oxalá, mesmo como marido dela, né? Que com o passar do tempo ele passou a não se conformar com essa decisão, porque ele achava que ele tinha esse lugar, né? Porque era o marido dela e por sua importância no panteão dos orixás. Assim pensou, até que encontrou uma forma de burlar as determinações de sua esposa. Não fugindo de sua cor branca, vestiu-se de mulher, porque Oxalá só veste branco, né? Vestiu-se de mulher, colocou o adé, que é uma coroa, com os chorões no rosto. Não sei se vocês já viram alguma imagem ou algum orixá dançando, que ele normalmente tem aquele filete de miçanga, uma franja, né, de miçangas. Aquilo se chama chorões, né, no rosto, próprio das Iabás. E aproximou-se no portal, satisfazendo, enfim, sua curiosidade. Foi pego
por Nanã no momento exato em que via o outro lado da dimensão. Nanã aproximou-se e determinou: já que tu, meu marido, te vestiu de mulher para desvendar um segredo tão importante, vou compartilhá-lo contigo. Terás então a incumbência de ser o princípio do fim, aquele que tocará o cajado 3 vezes ao solo para determinar o fim de um ser. Porém, jamais conseguirá te desfazer das vestes femininas e daqui para frente terá todas as oferendas fêmeas. E Oxalá passou a comer não mais como os demais orixás aborôs, ou seja, os masculinos, né? Mas sim cabras e galinhas como as iabás, e jamais se desfez das vestes de mulher. Em compensação, transformou-se no senhor do princípio da morte e conheceu todos os seus segredos. Então, essa é uma lenda que está no e-book Raízes Espirituais, os Orixás da Umbanda, né? E a gente tem uma outra versão dessa lenda, que é bem parecida, mas assim, que é tem um trechinho diferente. Nanã chefiava uma aldeia que, quando alguém cometia um crime, era amarrado a uma árvore. Nanã então chamava os eguns. Eguns são os espíritos dos mortos que ficam vagando, né? Para assustá-lo. Ambicionando esse poder, Oxalá foi visitar Nanã e deu-lhe uma poção que fez com que ela se apaixonasse por ele. Olha que já não é mais igual àquela outra, né? Nanã dividiu o reino com ele, mas proibiu a sua entrada no jardim dos eguns. Oxalá então espionou-a e aprendeu o ritual de invocação dos mortos. Depois, disfarçando-se de mulher com as roupas de Nanã, foi ao jardim e ordenou aos eguns que obedecessem ao homem que vivia com ela, ele mesmo. Quando Nanã descobriu o golpe, quis reagir, mas como estava apaixonada, acabou aceitando deixar o poder com o marido. Então, hoje, no culto dos Egungun, só os homens são iniciados para invocar os eguns. E aí essa lenda foi do livro de Reginaldo Prandi, da Mitologia dos Orixás, né? Eu não conheço muito esse culto dos eguns, mas só homens podem participar, as mulheres não podem, né? Então é um culto assim. Aqui na ilha de Itaparica parece que tem um espaço. Eu conheço até uma pessoa que foi meu colega de faculdade, professor, que ele faz parte é um dos participantes desse culto aqui em Itaparica. Mas é alguma coisa que a gente não se fala muito, não se conhece muito. Pelo menos eu também nunca perguntei muito. Então a gente vê que as lendas elas vão sendo recriadas, né? Aquela história de quem conta um conto aumenta muitos pontos, né? Então, numa foi Nanã que fez feitiço para Oxalá, noutra foi Oxalá que fez feitiço para Nanã se apaixonar, e assim, senta que lá vem história. É bom que tem história para a gente contar. Qual é a pedra de Nanã? A pedra de Nanã são todas as pedras roxas, né? Mas a pedra que é mais atribuída a Nanã é a ametista. E aí eu trouxe aqui algumas ametistas para vocês verem. Essa minha aqui tá velhinha, já tá amarelinha. Essa aqui tá mais bruta. Ela não é amarela, ela tá amarelando com o tempo. Essa aqui ela é rolada, ó. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. E também aqui ela não faz a separação com a drusa. Essa aqui é uma drusa de ametista. Gente, essa foi a primeira pedra que entrou na minha vida. Foi eu nem sabia o que era pedra. Ou eu ou minha mãe, alguém ganhou essa drusa. Eu sei que ela faz parte de minha vida já há muitos anos. E aí depois, quando eu comecei a estudar os cristais, foi que eu me dei conta de como essa pedra é importante, de como ela é maravilhosa, como ela pode nos ajudar em muitas coisas. A ametista de um modo geral, né?
Então, assim, na Idade Média, a ametista era utilizada na fabricação de talismãs e amuletos para a proteção da castidade e da sobriedade. Era sinônimo de riqueza, ó, milionária aqui. Sendo utilizada para fabricar anéis, coroas, cetros. A ametista é um cristal ligado à sabedoria, ao equilíbrio, à proteção e à vitalidade, né? Sua cor, o lilás, o roxo, promove a purificação do corpo físico e a eliminação de qualquer malefício, garantindo uma energia protetora, mudança de estado de nossa consciência, de normal, atribulada, para uma consciência mais meditativa. Então, é uma pedra excelente para meditação. Ela trabalha com os nossos chakras superiores, então a gente tem assim o terceiro olho, né, e a nossa coroa. Então é um cristal muito especial. É um cristal que trabalha com a nossa mente. Agora, só não é aconselhável que você deixe... Obrigada, Ângela. Só não é aconselhável que você deixe ela próximo à sua cama, né? Que você não tenha ametistas no quarto. Porque como é um cristal que trabalha muito com a mente, muito com a sua visão extrafísica, né? Então, não é aconselhável, até porque quando você dorme, pelo menos nós, a maior parte dos que estão aqui acreditam, que nós deixamos, né, o nosso corpo à noite, né? Então a ametista ela pode ter alguma interferência nisso. Então é uma pedra maravilhosa, fantástica, a gente precisa ter muita, trabalhar muito com ela, mas não é legal deixar ela por exemplo, não é uma pedra que você deve deixar na cabeceira de sua cama, por exemplo, tá? É uma pedra de proteção, mas ela não deve estar na cabeceira de sua cama. Eu tenho uma há 500 anos na minha cabeceira e nunca me fez mal. Massa, ok, continua deixando ela lá. Precisa mudar, porque eu falei, tá? Bom, a ametista ela é considerada a pedra da sabedoria e do equilíbrio, né? Então ela afasta, por que eu falei isso? Porque ela trabalha com os nossos estados de consciência, né? Ela afasta a mente de padrões egocêntricos de pensamento. E também ela é muito utilizada para equilibrar as nossas tensões mentais. Então tá tenso, faz uma meditação ou segurando uma ametista, ou colocando ela aqui, ou colocando ela aqui, né, em sua coroa, e vai deixando as coisas saírem. Bom, e aí eu vou falar do sincretismo, né, de Nossa Senhora de Santana, que tem muito a ver, né? Nossa Senhora de Santana também comemora dia 26 de julho, tanto na Igreja Católica quanto na Umbanda. Na Umbanda se comemora Nanã e na Igreja Católica Nossa Senhora de Santana, né? Nossa Senhora de Santana é padroeira das avós e não é por coincidência que elas são sincretizadas. Aliás, não existe coincidência no sincretismo, nem nada na vida, mas no sincretismo menos ainda. Então, essas duas personalidades, né, estão ligadas, embora elas tenham significados bem distintos nas duas religiões, né? Então, a história de Nanã a gente já conheceu aí um pouquinho, né? Nossa Senhora de Santana é a mãe de Maria, né? E a avó de Jesus Cristo. E por isso que ela é considerada a padroeira dos avós. E sem ela, o nascimento de Jesus não seria possível. Óbvio que se ela não tivesse tido Maria, claro, o universo daria uma outra forma. Mas tem um detalhe assim muito importante, que Santana não era fértil, ela não tinha fertilidade. E aí é considerado na igreja que um dos milagres, né, foi porque ela, mesmo não sendo considerada uma mulher fértil, ela e seu marido conseguiram gerar Maria. E aí Maria, sem ter nenhum ato sexual, também gerou Jesus, né? Então, e aí tem a história de Nanã, porque essa maternidade, porque a maternidade de Nanã vem do barro, né? Vem do seu útero, quando ela gera todos os seres. Então, o sincretismo trabalha com essa característica aí. Bom,
as ervas de Nanã tem uma infinidade: manjericão roxo, colônia, ipê-roxo, folha de quaresma, erva de passarinho, dama da noite, canela de velho, salsa da praia, manacá, aça-peixe, erva de macaé, que é uma erva, Ave Maria, que cura, acho que quase tudo, né? Dália vermelha escura, folha de berinjela, folha de limoeiro, essas folhas todas. Eu não vou falar das folhas agora, porque eu disse que ia ensinar vocês a fazer um presente. E eu vou deixar para falar de algumas das ervas quando eu for ensinar para vocês esse presente, tá? E agora eu vou contar para vocês por que Nanã tem como quizila os metais, né? Então, Nanã proíbe, eu não sei se Nani ainda está aí, queria que ele tivesse para ele ouvir essa lenda. Nanã proíbe instrumentos de metal no seu culto. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar. Nanã, pelo que eu li, né, porque a história dela começa antes da Era dos Metais, né? Então, no tempo dela, como ela é uma orixá considerada primitiva, né, que viveu desde o tempo das cavernas, tem histórias de Nanã desde o tempo das cavernas, então ela viveu um período que não tinha metal, né? Então, vamos ver aqui como é que isso se transformou numa lenda. Aí já aparece uma rivalidade. Ah, que bom, Nani, que você está aí. Então, a rivalidade entre Nanã e Ogum data de tempos antigos. Ogum é o ferreiro guerreiro, era o proprietário de todos os metais, era de Ogum os instrumentos de ferro e aço, e por isso era tão considerado entre os orixás, pois dele todas as divindades dependiam, né? Então, para matar um bicho, para fazer um sacrifício, tem que ter um obé, né? Tem que ter uma faca. Para se guerrear, tem que ter uma espada, né? E tudo de metal. E tantas outras coisas que se tem que é de metal. Então, sem a licença de Ogum, não havia sacrifícios. Sem sacrifício, não havia orixá. Ogum é o Oluobé, o senhor da faca. Todos os orixás o reverenciavam, mesmo antes de comer, pediam licença a ele pelo uso da faca, com que se abatiam os animais e se preparava a comida sacrificial. Contrariada com essa precedência dada a Ogum, Nanã disse que não precisava de Ogum para nada, pois se julgava mais importante do que ele. Quero ver como vais comer sem faca para matar os animais, disse Ogum. Nanã, eu fico imaginando a cara que Nanã olhou para ele. Ela disse assim: ok, eu aceito seu desafio. Você quer me ver comer sem precisar de sua faca? Ok. Então ela pegou a galinha e torceu com as mãos. Disse: pronto, tá morta. Pode me oferecer aí. Então, ela quebrou o pescoço dos animais destinados ao sacrifício em seu ritual. E é por isso que os sacrifícios que são feitos para Nanã não podem ser feitos com instrumento de metal, né? E ordenou que no futuro nenhum dos seus seguidores se utilizaria de objetos de metal e que sacrifícios feitos a ela fossem feitos sem o uso de faca, para que ela não precisasse da licença de Ogum para o seu sacrifício. Ah, mulher retada, eu adoro mulher retada, né? E essa lenda está no livro de Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Brinca com a veinha, vai tirar onda com ela. Eu amo Ogum, mas ele se deu mal nessa. Ele se deu mal nessa brincadeira. Foi desafiar a grande matriarca, se deu mal. Ai, Ogum, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você sabe disso. Bom, e aí veio o meu presente. Estava eu com os meus botões confabulando com Dona Nanã, querendo ensinar uma coisa legal para vocês. E aí veio-me a inspiração. Que tal você fazer um patuá?
Aí eu disse, um patuá, como é que faz? Aí vamos pesquisar. E aí, quem tem amigo tem tudo na vida, né? E eu nem abri, porque eu quero mostrar para vocês a delicadeza e a perfeição deste patuá. Aí eu cheguei para minha amiga Daniela, que é a Dani Arteira, e pedi a ela, Dani, eu quero fazer um patuá para Nanã. Aí diz para ela mais ou menos como era, não sei o quê. Aí a pessoa me traz isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que delicadeza. Peraí que eu nem abri, eu deixei para abrir junto com vocês. Depois eu vou tirar foto. Olha que coisa mais linda. E aí eu vou colocar a página dela para vocês quiserem um igual ao meu ou de um outro orixá, vocês encomendarem para ela, porque vocês vão receber essa lindeza que eu vou dar de presente para vocês, mas primeiro a presenteada fui eu. E aí eu vou contar uma história. Minhas pedras de ametistas, elas são todas grandes, né? E aí eu disse, rapaz, com essa história de pandemia, de tudo fechado, shopping fechado, não sei o quê, eu disse, tá lindo mesmo. Peraí que eu vou mostrar ele sem a sacolinha para vocês verem que delicadeza. Olha para isso. Olha para isso. Ó. Ó. Olha que delicadeza. Tá vendo? Aí eu disse assim, caramba, minhas pedras são todas grandes, como é que eram? Pode deixar que eu vou colocar a página dela para vocês, porque ela tem cada coisa mais linda que a outra. Ela faz umas Nossas Senhoras que eu fico apaixonada, dá vontade de ganhar a Mega Sena para comprar tudo, porque é lindo demais, ó. Ó para aqui. E aí ela pode fazer com todos os orixás, é só vocês encomendarem. E aí eu vou ensinar para vocês como faz, pode deixar. Não aqui é Dani, aqui é a arte de Dani. Muito delicado, muito lindo. Olha a alcinha, gente, que perfeição. Olha que coisa mais linda. Aí eu disse assim, gente, eu bobiei, eu mandei comprar as folhas e não comprei a ametista para colocar no patuá, né? É um patuá para proteção e prosperidade. Ah, eu vou... vou dar a página dela para você conhecer, tá bom? E aí, qual não foi a minha surpresa, né? Que eu ganhei, ó, uma ametista junto com a sacolinha do patuá. E Andréa Nunes me ensinou que toda vez que a gente ganha um cristal, significa que um novo ciclo de sua vida está começando. Então, Dani, você não sabia de nada disso. Minha gratidão é eterna a você e minha gratidão é eterna a Dona Nanã, que eu tenho certeza que foi ela que te inspirou. Eu sei que você é caprichosa por natureza, né? Detalhista por natureza. Mas eu senti uma energia tão linda com esse patuá que eu disse, nossa senhora, então como é que é feito esse patuá? Esse patuá, ele é para proteção e para prosperidade. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma pedrinha de ametista, vai colocar aqui dentro. Você pode consagrar primeiro, né? Limpar primeiro. Você vai pegar algumas ervas. Depois, eu vou ensinar o material, depois eu digo como é que você vai consagrar esse patuá, tá? Você vai pegar algumas ervas. Quais são as ervas? Uma erva chamada canela de velho, que todo mundo conhece. Essa erva eu brincava de comer as frutinhas dela quando era criança. Canela de velho. Você vai pegar uma folhinha, não precisa... Isso aqui é porque eu comprei, mas não precisa ser o saco todo, não. É uma folhinha, até porque tem que caber nessa sacolinha aqui. Canela de velho, ela combate diversas dores. Se a gente fosse falar na fitoterapia, ela é excelente para artrose, para artrite, os reumatismos, as doenças de velho. Ela alivia dores, né, de um modo geral. Como a gente está trabalhando com está fazendo um trabalho energético, ela vai aliviar as nossas dores da alma, né?
ela vai nos proteger das dores. Então é isso que a gente vai utilizar a canela de velho. A segunda erva pode ser uma pétala de uma dália vermelha, mas por conta da pandemia eu não conseguiria sair para comprar uma dália, até porque aqui está tudo fechado, né? Você pode trocar por ipê roxo, ó, que é uma pitadinha aqui, deixa eu pegar aqui. Ela é uma casquinha de folha, então uma pitadinha assim, ó, de ipê roxo, tá vendo? De ipê roxo. O ipê roxo, ele ajuda a acelerar a mente, ele limpa a mente, né? Aumenta a conexão e absorção da energia vital pelo corpo, ajuda você a se conectar com esferas superiores. Aí vem uma outra erva, que você vai pegar uma folhinha também, ó. O açapeixe, que a gente usa para tosse, para gripe. Ninguém pode faltar açapeixe agora nesse momento em casa. Então, ela ajuda na nossa imunidade, limpar os nossos brônquios para tosse. Não tem coisa melhor do que um chazinho de açapeixe com eucalipto e uma colherzinha de mel. É tudo de bom. Então, uma pitadinha de açapeixe ou uma folha. Açapeixe motiva, traz ânimo, empenho, gera amor e presença do Divino Espírito Santo, ajuda a despertar amorosidade no coração. O manjericão, todo mundo conhece manjericão, eu não tenho ele em folha, mas eu tenho ele aqui, aquele manjericão moído. Serve, Jô? Serve. Aqui, ó. Eu tenho ele moidinho, né? Mas se eu tiver um pezinho de manjericão na minha casa, eu pego uma folhinha de manjericão e coloco, né? O manjericão abre a consciência para enxergar o que está errado. Estimula você a buscar a verdade a qualquer preço, abençoa as escolhas e as decisões, e irradia a energia mental, a boa energia mental, aquela energia que te põe para cima, que te levanta, né? Então, você vai fazer esse patuá. Como é que a gente faz um patuá? Eu uso sempre os 4 elementos. Então, eu coloco, para consagrar meu patuá, um copo com água, um incenso. O incenso representa o ar, o cristal representa a terra, e eu tenho aqui as plantas, né? Faltou um elemento, o metal, né? O metal. Bom, o metal eu vou mostrar um outro presente que eu também ganhei essa semana. Foi uma semana maravilhosa, foi a semana dos presentes. Aqui, ó, a minha varinha. Ó que coisa mais linda, gente. Esse presente aqui que me deu foi a Andréia Nunes. Só que coisa, parece, hoje eu estou na propaganda, né? Que coisa mais linda, ó. Um cristal maravilhoso. Os citrinos. Ó o bronze aqui. Ai, cadê? Para fazer propaganda, deixa eu fazer a propaganda completa. Deixa eu ver se está aqui pertinho de mim. Ai, meu Deus, cadê? Mas esse eu mostrei para vocês no... Ah, tá ali, tá longe. Na próxima semana eu vou mostrar o bastão. Então você pode usar uma varinha ou colocar alguma coisa de metal para você energizar as ervas. Ah, eu não tenho nada disso, Jô. Eu sou reikiana, então você ministra reiki nas ervas, na pedra, para você colocar aqui. Jô, eu não sei nem o que é esse negócio que você está falando que é reiki. Reza um Pai Nosso. Reza uma oração que vem do seu coração. E aí você pede para Nanã que ela te proteja, que ela traga prosperidade. Lembrando, tá vendo que eu não botei nenhuma moeda aqui? Jô, se eu quiser botar uma moeda, ó, já tem até um metalzinho aqui, ó. Se você coisa de Dani, não precisa nem se preocupar com o metal, que você já tem um metal aqui, tá vendo? Então, assim, eu posso usar uma moeda como metal? Pode. Mas a gente vai lembrar que prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade vai muito além do dinheiro. Dinheiro é muito bom, não tenho nada contra. Mas prosperidade vai além disso. Prosperidade é amigos, amizade verdadeira. Prosperidade é saúde, prosperidade é paz, prosperidade é amor no seu coração,
prosperidade é você ter um companheiro ou uma companheira que te faz feliz. Tudo isso é prosperidade, né? A prosperidade verdadeira, a prosperidade da alma, né? Porque quando sua alma está bem, todo o resto chega. Se sua alma estiver bem, dinheiro chega, saúde chega, amor chega, tudo chega. Não posso nem falar. Então a minha deve estar meio defeituosinha. Está precisando de alguns consertos ainda, que está faltando umas coisinhas para chegar, né? Então o que você faz? Você vai pegar, então você vai consagrar, vai determinar que tudo isso aqui, vai fazer uma oração para Nanã, que eu já vou fazer uma oraçãozinha aqui, e vai pedir ela proteção, vai pedir ela prosperidade. Aí você vai abrir as portas do seu coração e vai conversar com Nanã. E esse aqui, vai ser o símbolo da sua, vai botar as folhinhas, vai botar tudo aqui. Coloca o cristal. Já consagrou tudo, fecha. Tá? Você pode ter um colchetinho aqui que você fecha. E aí você guarda na sua bolsa. Claro que não vai guardar aquele povo que tem uma bolsa, né? Que misturada com que tá mil coisa. Isso aqui é um objeto sagrado. A gente guarda um objeto sagrado de modo sagrado. Então a gente coloca na bolsa, mas num lugar legal, que não esteja misturado com tudo, que a gente não perca, né? A gente tem horas quando o bicho pegar, você pode usar aqui, As meninas usam no sutiã, os meninos usam no bolso. Nanã, ela também ajuda muito os estudantes, tá? Porque ela trabalha com a memória, trabalha com conhecimento. Então, tá precisando estudar, faz um patuá para te proteger, para te orientar, para te dar os melhores pensamentos, para curar os vícios, as crenças limitantes. Tá aqui, intenciona. A intenção, ela é a melhor oração, tá? Então, intenciona e começa a usar. Guarda perto de você, sempre. Daqui a um tempo você entende que precisa... Tem tempo para trocar essa erva? Não. Você entende que precisa trocar, você abre o colchetinho ou tira o pontinho, se você mesma for fazer, né? Não vai ter a beleza... Não posso dizer isso. mas aí você troca a erva. O cristal não precisa ser trocado jamais, né? Então você vai sentir, é seu coração que vai lhe dizer o momento de você fazer essa troca, tá? E aí você intencionou e vai utilizar o seu patuá para sua prosperidade, para sua proteção, para a abertura dos caminhos de estudo, para abertura de caminho de trabalho, para tudo que você quiser, né? Para prosperar em todos os âmbitos, Renata, é isso aí, né? Então, pode ser esse o caminho, tá bom? Então, o importante é você fazer com o seu coração aberto, pedir mesmo de verdade ao orixá que te ajude, tá bom? Então, vamos para nosso momento oração, né? Tem uma oração de Nanã, eu achei tantas orações lindas, tantas, mas essa aqui falou mais fundo ao meu coração, e aí eu trouxe ela aqui pra gente, tá bom? Então, bora lá, vamos intencionar nesse momento o que a gente gostaria de pedir a Nanã, né? Nanã é a orixá do conhecimento. Eu sempre faço questão de lembrar que a gente está vivendo um momento atípico, necessário, né? Que bom, Luísa, chegou na hora da oração. Necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, mas não deixa de ser um momento muito sofrido, né? Muito duro. Então, independente da nossa fé, independente da nossa religião, vamos pedir, gente, vamos pedir a Deus que nos dê luz, que ilumine nosso planeta, que ilumine a mente dos nossos governantes, que a gente sabe que isso é alguma coisa que nós todos escolhemos viver, mas que não está fácil, né?
que não tá fácil. Então, bora se apegar com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente confia, né? E Nanã é uma grande orixá para a gente pedir isso. É uma grande orixá para a gente pedir essa misericórdia, né? Então, bora lá. Ó Mãe dos mananciais, Senhora da renovação da vida, Mãe de toda a criação, Orixá das águas paradas, Mãe da sabedoria, dai-me a calma necessária para aguardar com paciência o momento certo para tomar minhas decisões. Que a tua luz neutralize todas as forças negativas à minha volta. Dai-me a tua serenidade e faz de mim um filho abençoado nos caminhos da paz, do amor e da prosperidade. Que assim seja, Saluba Nanã. Que assim seja para todos nós. Que Deus, Nanã e todos os orixás nos cubram de paz, de saúde, de harmonia e, acima de tudo, que nos ajude a ter fé. Que a gente não desanime diante das dificuldades, que a gente não desanime diante de um cenário tão doloroso que está ao nosso redor. Pode não estar dentro da nossa casa, mas está na casa ao lado, né? Está na cidade ao lado, está na rua ao lado, está no bairro ao lado. É lugar comum dizer que esse vírus veio para nos mostrar que nós não somos nada diante da força de Deus, diante da força da natureza, né? E mais ainda nos mostrar que somos todos iguais. Ricos, pobres, brancos, negros, amarelos, azuis. Nós somos absolutamente feitos da mesma matéria, que é o barro de Nanã. Ok, meus amores? Então, muito obrigada por vocês estarem comigo. Muito obrigada. Gratidão, Nanã, por ter me permitido honrar o amor que eu tenho por você. Beijo, meus amores. Até sábado. Sábado a gente vai falar de Oxumaré.